Oi, gente. Aula sobre Weber, dessa vez com o som funcionando direito, sem o meu cabelo. E vamos começar. Já falamos, sobre Marx e Durkheim. Já tratamos na primeira aula sobre o conhecimento enquanto um mapa, a ideia do olhar, de como a gente constrói o conhecimento desde o nível mais concreto até o nível mais abstrato e generalizável, E falamos também sobre a modernidade. Aqui a gente vai retomar esse assunto da modernidade e podermos comparar um aspecto ou outro dos autores anteriores com o Max Weber. Aqui um resumo da aula, que vamos começar falando sobre quem foi Weber, quem foi Marianne Weber também, que foi esposa do Weber, uma pensadora importante, foi uma feminista antes do movimento se tornar algo mais difundido. Falaremos sobre questões para as ciências sociais que o Weber traz. Lembrem que a gente falou na aula sobre modernidade, falamos sobre positivismo tanto com Comte quanto com o Durkheim, quanto na aula sobre modernidade. Falamos como o positivismo é essa ideia de tentar criar uma ciência positiva que só olha para os fatos, que pega a realidade e quer submeter a realidade dentro de um método muito específico. A gente vai ver como isso não encaixa nas ciências sociais. Queriam que as ciências sociais fossem como uma física, como uma biologia, mas ela não é. Você não consegue repetir um experimento da mesma forma que você faz na física, por exemplo. Você não tem uma regularidade da mesma forma. Você tem a subjetividade humana. Você tem as nossas expectativas, você tem a religião, você tem diversos elementos aí que não cabem. Então você precisa tratar ciências sociais de forma diferente. A gente vai ver como ele levanta algumas dessas questões, como ele tenta resolver, criando o objeto dele, que será a ação social, é o jeito que ele olha para a sociedade. Vamos ver alguns conceitos dele, como o tipo ideal, um instrumento de pesquisa muito útil, que talvez não saibam, mas vocês usam ele, de certa forma, vocês usam o mesmo mecanismo, com muita frequência. Tipos de dominação, também uma categoria que ele trabalha para pensar. Racionalização e desencantamento, aqui que a gente volta para essa questão da modernidade, que é tão importante para a sociologia. Vamos ver como é que ocorre esse chamado desencantamento do mundo, um assunto tratado exaustivamente pela arte, também pela... Deixa eu pegar aqui um livro. Também pela filosofia. Esse livro aqui, por exemplo, do Munch, que é um pintor famoso que trata muito desse sentimento de desencantamento, de que está tudo na nossa cabeça, o mundo não tem mais um valor próprio. A gente vai desenvolver isso. Bom, ciência, valores, vamos abordar esses temas. A minha tela, o lugar onde eu fico aqui fica tremendo, às vezes não sei porquê. E, por últmo, a ética protestante e o espírito do capitalismo, talvez o livro mais conhecido do Weber. E vamos tratar um pouco das teses dele ali, mas a maior parte vai ser o assunto em termos gerais. Então, Max Weber, alemão, ele viveu até 1920. Ele figura entre Durkheim e Marx como um dos maiores sociólogos. Seus trabalhos possuem enorme abrangência de assuntos e voltam-se para diversas áreas. Direito, história, economia, ele é realmente influente nisso tudo, até na área de administração, por exemplo. Leem textos do Weber. E ele não foi só um pensador de gabinete que ficava lá tendo suas ideias, mas ele foi uma pessoa influente. Ele teve alguma presença política, por exemplo, foi consultor dos negociadores alemães no Tratado de Versalhes, depois da Primeira Guerra. Comissão encarregada de redigir a Constituição de Weimar, da Alemanha. E dentre suas obras, duas mais famosas são Ética Protestante e Espírito do Capitalismo e Ciência como Vocação, que é se alguém tivesse que ler uma coisa do Weber, seria esse texto aqui, que é muito legal, é bem curto, ele tem 15 páginas, mas é brilhante. Aqui a cara dele, curiosamente, eu não botei isso aqui, mas o nome dele é Karl Emil Maximilian Weber, que é o nome dos dois sociólogos anteriores, Karl Marx, Emil Durkheim, ele tem esses dois nomes antes de Max. Seguindo. E Marianne Weber, nascida com o nome de solteira, Marianne Schnitger, não sei como fala, e viveu bastante mais do que Weber, até 54, foi uma destacada feminista, escritora, foi esposa do Weber, era uma talentosa escritora independente, publicou uma autobiografia e vários livros sobre problemas femininos. Ela, em parte, não existia muito espaço para a mulher atuar na política ou no meio intelectual,
parte da influência que ela teve foi porque o grupo que eles estavam inseridos, o irmão do Weber, por exemplo, era uma pessoa muito importante na época, eles eram ligados à política, eles estavam inseridos num grupo que era bastante liberal, bastante avançado para a época, e talvez ela não tivesse essa liberdade sozinha enquanto mulher, mas enquanto membro desse grupo, convivendo com Weber, com outras pessoas, ela pôde ingressar nesse meio intelectual e mostrou que era tão capaz que sua obra é estudada de forma independente do Weber, embora ela tenha sido também a editora de parte dos textos do Weber. Ela cuidou quando ele morreu cedo, ela cuidou do trabalho dele para difundir e divulgar. Ela escreveu, entre outros textos, esse que a gente leu na faculdade, Autoridade e Autonomia no Casamento. Era uma visão bastante progressista da instituição do casamento, da ideia de que existe uma ajuda mútua, cada um com seus objetivos, não tanto a posição de hierarquia, que é um pouco mais clássica, eu não sei tanto sobre isso. Mas é um texto bem legal, um texto que ele é liberal até para muita gente hoje em dia. Então, questões para as ciências sociais. Pergunta central. Isso orienta o Weber o tempo todo. O que caracteriza o Ocidente? O que caracteriza esse lugar que a gente está aqui? Que a gente pode olhar para ele de diversas formas. Uma clássica é, por exemplo, o Ocidente ele tem o direito romano, a filosofia grega, ele tem a religião judaico-cristã, tem esses 3 elementos, por exemplo. Mas não é só. Ele tem isso, né, na sua base, mas ele avançou para ser esse lugar onde nasce o capitalismo, onde nasce a democracia liberal, onde surge uma série de coisas, a ciência de uma forma distinta. Então ele vai tentar responder essa pergunta em diversos níveis, com estudos sobre autoridade, ética, religião, economia, mentalidade. E muito dessa ideia de racionalização e desencantamento do mundo. Vocês vão reparar como aquilo que eu falei para vocês antes, sobre o conhecimento enquanto mapa, sobre a perda do olhar, sobre a modernidade. Tudo isso é um assunto que está em todo lugar nas ciências sociais. E ele também escreveu bastante sobre a objetividade das ciências sociais, aquela questão metodológica, né, de que temos de fato um objeto aqui de análise que é diferente, então a gente precisa adotar procedimentos teóricos, metodológicos próprios, não aqueles vindos da ciência da natureza, consolidados pela tradição positivista. E reconhecer, né, que a natureza subjetiva da ação humana, estabelecendo como necessária a constituição de um saber intersubjetivo, descritivo e compreensivo, em contraposição ao explicativo, que resume a questão, e normativo, que impõe leis, normas. Então ele descreve, ele observa, ele tenta encontrar regularidades, compreender, reconhecer os diferentes sujeitos. Esses são alguns elementos que ele vai tentar encontrar. Existe um texto sobre isso aqui, que é um texto chatíssimo, não leiam. Leiam Ciência como Vocação, se tiverem mais interesse no Weber. Ação social. Assim como Durkheim tinha seu fato social, Weber vai recortar o objeto da sociologia de forma diferente. Ação social, para o Weber, ele estava mais preocupado com aspectos mais próximos ao indivíduo. Ele não queria tanto aquelas regularidades das instituições, o capitalismo de forma geral, mas como é que essas coisas chegam na pessoa? E justamente por acreditar que não era apenas a estrutura das instituições ou a situação econômica do sujeito que motivaria suas ações. Para Weber, as ideias, as crenças e os valores eram os principais catalisadores das mudanças sociais. Ele acreditava que os indivíduos dispunham de liberdade para agir e modificar sua realidade. Reparem que aqui já existe uma diferença muito grande, tanto em níveis morais quanto em níveis metodológicos, entre Weber e Durkheim. Perdão, entre Weber e Marx. Marx acredita que é a estrutura material, que é a economia, que ela determina muito e as pessoas são, em alguma medida, consequência dessa condição material na qual elas estão vivendo. Então, é uma liberdade menor que o indivíduo vai ter diante da sua realidade social. Ele olha, então, para um aspecto mais geral. Weber olha para um aspecto mais individual, porque ele acredita que as pessoas têm mais margem de manobra para mudar a sua realidade. Isso é uma diferença metodológica? Sim. Os dois têm bons argumentos? Claro, sempre tem, independente da opção que você vai fazer, vai ter um bom argumento para defender. Mas isso também tem um aspecto moral, que é defender a liberdade individual ou defender a organização de cima. Uma organização mais geral, que olha para a liberdade individual como uma coisa naturalmente limitada. Bom, seguindo. Compare com Marx, né? E foi o que eu disse agora.
ação social. Uma coisa que o Weber gosta, todo mundo gosta, mas é de fazer uma tipologia, de fazer uma categorização. E vamos primeiro olhar para as categorias de ação social, como é que ele divide, como é que ele identifica cada tipo de ação social. Depois a gente vai até esclarecer esse mecanismo que ele usa para dividir. Não é à toa que ele divide. Então vejamos, ação social. São diferentes tipos. Por exemplo, uma ação racional referente a fins, em oposição a uma ação racional referente a valores. Ambas são pensadas, são racionais, mas uma pretende um objetivo externo, um resultado concreto, uma solução, enquanto a outra busca um objetivo interno, um sentimento, como honra, fé e responsabilidade. De que forma essa ação racional referente a fins ou valores se distingue? Em exemplos. Aqui, resolver uma lista de matemática é uma ação racional referente a um fim objetivo. Fica resolvido, acabou. Você quer que aquilo ali aconteça. E uma ação racional referente a valores? Tá aí, ela é ligada a uma forma como você se comporta e que você acha que as coisas devem funcionar. Por exemplo, admitir culpa. Você pode ser culpado de algo e, em vez de deixar rolar, ficar pianinho, você vai lá e admite a culpa em alguma coisa. Você vê que isso aqui, ambas as coisas são racionais. Admitir culpa pode ser uma opção racional. Tipo, eu quero defender esse valor. Eu quero defender o valor de, por exemplo, referente a fins. Você vai cuidar de uma criança. Você cuida de uma criança porque é certo, claro. Mas você também tem uma finalidade de terminar de fazer uma coisa. Por exemplo, vou cuidar da comida do meu sobrinho. Isso é uma coisa referente a fim, mas o que te faz cuidar dele, por exemplo, é um valor. É um gesto de responsabilidade, um gesto de carinho, por exemplo. Outros tipos de ação são a afetiva ou emocional, que é aquela ligada ao impulso. Afetiva aqui não é só afeto no sentido de amor, mas afeto no sentido de coisa que te acomete. Então, impulsiva, passional, como o descontrole até, ou a proteção em alguns outros momentos. Imitar a opinião de consenso, por exemplo, é um tipo de ação afetiva, porque você, às vezes, não está pensando assim, eu quero pensar igual a todo mundo. Você está só se adaptando porque você quer ser aceito. Então você imita a opinião de todo mundo, mesmo que você não tenha pensado 5 minutos sobre aquilo, porque convém, porque te deixa emocionalmente mais querido, sei lá. E o tipo de ação tradicional, que é aquela habitual, ligada aos costumes. E isso vai desde o aspecto de relação familiar e cuidado, até que é positivo, até aspectos negativos como o machismo e alguma tradição danosa. Seguindo. Reparem que aqui a gente tratou de tipos de ação social. Todos eles são... Você vê, a gente pode encaixar algumas coisas que acontecem tanto num tipo afetivo, quanto num relativo a valores, quanto num tradicional. De fato, parece que as coisas às vezes se sobrepõem. Isso ocorre por quê? Porque esses tipos de ação aqui são tipos ideais, ou tipos puros, podem usar esse termo também, que não é mais do que uma construção mental da realidade, selecionando características limitadas do seu objeto. Um conceito ideal é, normalmente, uma simplificação, uma generalização da realidade. Você pega os diferentes aspectos que as coisas se apresentam e escolhe olhar para um só. Isso limita a realidade, claro, mas é um artifício muito útil, porque partindo desse modelo, seguimos no texto, é possível analisar diversos fatores reais como desvios de um ideal. Essa técnica facilita a construção de uma teoria lúcida e responsiva às evidências. Não esgota interpretações, não deve ser usada para isso, mas fomenta novas interpretações. Pensem, por exemplo, que se você quer olhar para um certo tipo de ação política, que parece ter um aspecto tradicional, por exemplo, sei lá, o povo brasileiro gosta de votar em salvadores da pátria. Então, você pode tanto pegar um tipo ideal, que é uma coisa congelada ali, ela está bem definida, e ela fica ali, tipo tradicional. E você compara o que está acontecendo com aquele tipo tradicional. Pode ocorrer, eventualmente, disso que está acontecendo na realidade se desviar mais para cá, se desviar mais para lá, mas você tem aquele tipo ideal estável, e essa estabilidade é desejada. Porque se você tivesse que criar uma teoria diferente, cada hora que a situação política muda, você ia ficar o tempo todo mudando os termos que você usa, mudando a forma de entender um conceito, e isso não é conveniente, isso dá trabalho demais. Então você vai lá e cria um tipo ideal, um tipo puro,
que ele não representa totalmente a realidade, mas ele resume alguns aspectos que facilitam a análise. Facilitam você reportar a mesma realidade outra hora. E antes de dar esse exemplo que eu citei aqui, pensem com a frequência que a gente usa estereótipos. Estereótipos, eles podem não ser adequados para descrever a realidade de forma perfeita, mas eles são adequados para a gente pensar mais rápido. Inclusive, a própria ideia de preconceito, enquanto tem um aspecto danoso, se a gente tivesse que pensar em tudo aquilo que a gente olha no mundo, se a gente tivesse que raciocinar do zero sobre aquelas coisas, a gente ia tomar tempo demais. Então a gente tem alguns preconceitos, claro que a gente não deve usar o preconceito como discriminação, mas a gente chega nas coisas com opiniões. Isso é normal, porque isso acelera processos mentais. Então, a ideia de coxinha e petralha é muito mais fácil do que você escrever um livro de 200 páginas sobre a natureza política do povo brasileiro no século XXI. Então, você usa esses dois termos, todo mundo saca. Claro que uma pessoa ela não vai personificar aquilo. Não é o cara velho da van, entendeu? Só existe um velho da van. Mas você pode usar algumas dessas aproximações. Elas não devem substituir, né, a realidade, que é mais rica em detalhes, mas são muito úteis. Um exemplo é o homem cordial, ideia do Sérgio Buarque, que vem a ser pai do Chico Buarque. Era um sociólogo bastante reputado. E homem cordial, para ele, é essa figura que ilustra muito bem o povo brasileiro, e cordial vem da palavra coração mesmo. E tem um aspecto que é a pessoa ser, não é caridosa, mas ser afetiva, né, ter um certo calor na relação humana, mas ela leva esse aspecto afetivo e pessoal não só para o trato social com os outros, mas para o trato das coisas privadas. Então, no Brasil existe essa ideia de patrimonialismo, de nepotismo, botar a pessoa para trabalhar junto, igual muitos políticos fazem. A ideia de tomar a coisa pública como minha também, e levar aquilo de um jeito meio do jeitinho brasileiro, talvez. É uma aproximação. E realmente uma teoria que ele usou, que ele criou, né, o Sérgio Buarque, baseado no Weber. Seguindo. Aqui mais tipos ideais. Dessa vez, enquanto tipos de dominação, que ele tenta observar como acontece a dominação, a influência, né, na sociedade. E ele divide em 3. Reparem aqui como, se vocês acham, né, esses 3 tipos esclarecedores a respeito da realidade. Temos um primeiro tipo, que é a dominação legal burocrática. E ela se caracteriza, né, pela ideia de hierarquia, de estatuto, os documentos, né, que eles dominam a gente porque a gente precisa preencher um monte de coisa, a gente precisa cumprir metas, a gente precisa seguir o estatuto, a gente tem que respeitar uma hierarquia. Então ela é legal burocrática nesse aspecto. As permissões tantas que a gente precisa. E vocês veem isso o tempo todo, né? Isso é um negócio onipresente, tudo que vem do Estado, a própria escola, as empresas, a lei, especificamente um tipo de dominação legal burocrática. E esse é um aspecto da dominação. E temos outros aspectos, como o tipo de dominação tradicional, que você vai observar na fidelidade, nos costumes. Minha mão tá fugindo da tela, deixa eu vir para cá para gesticular. Na fidelidade, nos costumes, a consciência coletiva, né, que é uma impressão geral que a população tem a respeito de alguma coisa, uma noção comum. E isso se expressa tanto na forma como a família se comporta, nas expectativas quanto a gêneros, por exemplo, que é uma coisa tradicional que vem sendo questionada hoje em dia, como nos mitos, né? Os mitos são tradições, são histórias que são recontadas repetidamente. E são contadas, elas sobrevivem, né, no tempo, porque elas realmente representam alguma coisa, elas trazem alguma coisa que é muito própria da natureza humana. Então, elas são tradicionais nesse sentido também. Tem a ver com os costumes, com a consciência coletiva. As pessoas que se interessam por psicologia eventualmente podem conhecer a obra do Jung, que ele trabalha muito esse aspecto do mito enquanto consciência coletiva. E, por último, a dominação carismática, que é aquela ligada à pessoa, à pessoalidade, à autoridade. A autoridade não é só não é o poder, mas a autoridade é a autoria também. As normas subjetivas, no caso de um domínio carismático, elas variam de acordo com o líder. Ou seja, se amanhã Lula ou Bolsonaro falam uma merda diferente, que pode contradizer o que eles diziam até então, o gado que segue eles pode procurar... Gado não é todo mundo que segue eles, né, mas um eventual gado que segue eles
pode mudar suas concepções de mundo só porque o cara falou uma coisa diferente, entendeu? Ele não está apegado à racionalidade, ele não está apegado à realidade, ele pode estar apegado só à figura de alguém que diz que tal coisa é verdade, eu vou acreditar. Por esse motivo é muito instável a dominação carismática, porque ela depende de uma personalidade. Isso acontece mais claramente em política, né? Mas você pode encontrar essa dominação carismática em profetas. Tem a série da Netflix muito boa a esse respeito, recomendo a todos, pelo experimento social que aconteceu ali. É a Wild Wild Country, sobre o Osho, aquele mestre zen que criou uma comunidade nos Estados Unidos. Enfim, é o único lugar que você vai ver gente meditando de manhã e pegando um fuzil à noite. É bem interessante. E artistas também, né? Artistas são pessoas muito admiradas, por vezes idolatradas, e eles podem exercer um certo tipo de dominação carismática. E reparem que esses tipos nunca se apresentam de forma pura. Isso é importante. A realidade tem diferentes faces, e a gente vai encontrar esses tipos de dominação misturados sempre. Mas é interessante separá-los para análise. Chegando agora no mundo contemporâneo, coisa que importa muito ao Weber, principalmente na caracterização do Ocidente, ele fala que a racionalização, a busca a direção de tornar tudo racionalizável, tudo matematizável, como faz o positivismo, é o sentido da cultura hoje. É o sentido da cultura moderna, né? Depois do século XVI, pelo menos. E isso se vê em diferentes lugares, como no cálculo capitalista. Reparem isso. Previsão, planilhas, dados, ciência, isso aparece o tempo todo como um norte que todo mundo pode seguir sem nenhum malefício, praticamente. Inclusive, existe um aspecto estudado hoje, né, do comportamento empreendedor. Não sei se vocês repararam, certamente, mas existe cada vez mais uma cultura de empreendedorismo, não só em relação a empresas, mas em relação às pessoas. Você precisa ter um Instagram e publicar fotos da coisa que você vende, você quase se torna uma empresa. As pessoas se comportam de forma muito parecida com a empresa, no sentido de ter constância, de precisar gerar feedback, de ter um nível de produção, de se expor de uma forma organizada. Então, existe um aspecto de cálculo empresarial que entra na vida das pessoas nesse mundo de, principalmente, digital influencer, por exemplo, é literalmente uma empresa no formato de uma vida, né? Então, isso é uma coisa que ele já observava desde cedo. Olha só, a gente está se orientando por cálculo, por planilha, por dados, como uma empresa praticamente, um cálculo capitalista generalizado. Ele não viu, né, os influencers, ele não viu a Gabriela Pugliese fazendo festa na quarentena, mas ele certamente estaria horrorizado com isso tudo. E, em parte, isso tem a ver com comportamento econômico, mas tem um outro aspecto que é só no nível científico, no nível de como a gente encontra as verdades. E nisso está, por exemplo, a revolução científica, a ideia de desencantamento do mundo. Se num dado momento o mundo poderia ter coisas que a gente não entendia como funcionavam, você, por exemplo, via alguns fenômenos e falava assim, não faço ideia de onde isso vem. Hoje a ciência parece abarcar tudo, ela parece dar conta de tudo. E se tem algo que a gente não conhece, não é porque não faça sentido. Se a gente vê, por exemplo, uma coisa no céu, talvez aqueles mais, sei lá, com a imaginação mais fértil, posso até chamar de OVNI, mas a gente sabe que deve ser uma coisa do exército, deve ser um balão, deve ser qualquer coisa. Então a gente pega o além, a gente fala assim, tem alguma explicação, porque quase tudo tem uma explicação. E esse é um sentido da cultura hoje também. A gente perdeu um sentido de além, um sentido de fora desse mundo. Aqui um trecho do Ciência como Vocação. É importante ler esse trecho, ele é muito bom. Vejamos. A intelectualização e a racionalização geral não significam, pois, um maior conhecimento geral das condições de vida, mas algo muito diverso. O saber ou a crença em que, se alguém simplesmente quisesse, poderia em qualquer momento experimentar que, em princípio, não há poderes ocultos e imprevisíveis que nela interfiram. Pelo contrário, todas as coisas podem, em princípio, ser dominadas mediante o cálculo. O que isso quer dizer? O desencantamento do mundo. Diferentemente do selvagem, para o qual tais poderes existem, já não temos de recorrer a meios mágicos para controlar ou invocar os espíritos. Isso consegue-se graças aos meios técnicos e ao cálculo. Tal é, essencialmente, o significado da intelectualização.
Ele usa palavras difíceis, né? Mas vocês pegaram o espírito do que eu disse também antes. E um outro exemplo interessante a respeito disso pensem em como a gente não domina os aspectos práticos da nossa vida. A gente domina uma parte muito pequena. Vou explicar o que quero dizer com isso. Se você pega um indígena, um Yanomami, e coloca ele numa floresta fechada, onde ele tem já costume de viver, só que sozinho. Põe ele lá sozinho. Em meia hora, ele vai ter preparado uma armadilha, uma lança, identificado um lugar para dormir, identificado as plantas que ele pode comer e as que são venenosas. De repente, vai ter feito uma fogueira, cortado alguma coisa, encontrado o curso de água mais próximo. Ele domina a vida dele completamente sozinho no ambiente que ele está. E aí você pega uma pessoa como nós, vivendo em São Paulo, em Campinas, pessoas urbanas no Brasil do século XXI, pega uma pessoa dessas e não precisa nem colocar na selva, porque a gente ia morrer rápido, mas coloca no meio da cidade sem nenhum contato, pega tipo numa cidade de outro país e põe essa pessoa ali sem nenhum contato, sem saber de ninguém. A gente não consegue dar conta da nossa vida sozinho, a gente depende de todo mundo para tudo. A gente dá conta da nossa realidade num sentido muito restrito e específico. Em outros tantos, a gente depende dos outros. Reparem, então, é isso aqui que o Weber fala no começo desse texto, que a intelectualização e a racionalização não significam um maior conhecimento geral das condições de vida, mas algo muito diverso, que é a crença que, se alguém quisesse, poderia entender, compreender o que está acontecendo. Eu só resolvo uma parte muito específica da minha vida, mas as outras não são um mistério. Eu só não estou me ocupando delas agora. Esse Yanomami, por exemplo, ele talvez naquele lugar, se ele estivesse sozinho, ele ia dar conta de tudo. E aquilo que está para fora dali não é algo que está resolvido, não é algo que tem alguém cuidando, não. Ele dá conta de toda a vida dele e o que está para além é um além de fato. Vamos ver como isso aqui se aparece, né, nas artes. Onde está o além? É uma pergunta que se fizeram desde sempre. É uma questão importantíssima na filosofia. Vocês vão ver ali que, como Descartes, por exemplo, como eu falei na aula sobre modernidade, essa ideia do além, né, de onde estão os mistérios, ela sai de um além do mundo e começa a virar uma questão da cognição. Tipo, o além, na verdade, é só uma impressão da minha cabeça. O além é só que eu não entendo exatamente como minha cabeça funciona. É uma resposta moderna, por exemplo. Antes eles buscavam mais Deus, buscavam mais ideias românticas. Uma noção moderna é falar assim, na verdade o além deve ser alguma ideia aí de neurociência. Então, onde estava o além? E algumas respostas clássicas para isso. Para cristãos, para praticamente todo o povo pré-moderno, para os gregos também, o além estava em Deus. Tanto que a arte era dedicada com muita frequência a esse além. Como está representado aqui. Não sei se é um Rafael, eu não lembro. Para os românticos, que aí é século XVII, XVIII, a gente tem o além no mundo. Pensem que, por exemplo, nas grandes navegações, você tinha ali os portugueses e espanhóis também, enfim, eles estavam, na cabeça deles, né, eles estavam descobrindo um novo mundo. Existem muitos livros daquela época que são relatos de viagem, que descrevem, sei lá, um tamanduá como se fosse um bicho de 7 cabeças, como se fosse uma grande novidade do mundo, como se fosse um mistério que está do outro lado do oceano a ser desbravado. Então existia um além, e esse além ele estava na conquista do mundo. É representado pela arte romântica, como se mostra aqui, né, essa figura desse aventureiro. E reparem que dessas duas formas, o além ele ainda é muito objetivo. É uma coisa que você olha e você dá nome ao além. Mas no momento posterior, né, principalmente depois do iluminismo, que vem o romantismo, né, é um pouco resposta ao iluminismo, surge esse desencantamento do mundo de forma mais forte. E o pensamento moderno, principalmente contemporâneo, vai olhar para o além e falar assim, não sei onde está o além, ou não existe um além, tudo é esse mundo aqui, ou o além depende de cada um. Uma arte representando isso é o próprio grito do Munch, que eu mostrei para vocês aqui do livro, e mostra a gente não sabe mais onde a gente busca o sentido externo. Será que a gente vai buscar o sentido em Deus? Será que a gente vai buscar o sentido nas coisas que a gente tem para descobrir?
Não, a gente já descobriu tudo. A gente já intelectualizou tudo. A gente desencantou o mundo. E onde está o encantamento? Não sabemos. Então vem um certo desespero. Do ponto de vista das artes, da filosofia, esse desespero aparece muito. Seguindo, o Weber, para descrever esse desespero ou esse sentido cultural da intelectualização, cria uma ideia chamada de gaiola de ferro, que é uma representação, né, poética em alguma medida, sobre isso que o mundo, sobre essa ideia de que o mundo nos demanda somente ações racionais, não atribuindo valor para qualquer qualidade espiritual. É o caso do Estado, da economia. Quantos monges vocês conhecem? Monges já foram pessoas consultadas por grandes mestres. Por exemplo, tivemos papas e reis que já foram consultar astrólogos para tomar decisões. Qual o lugar do astrólogo hoje? As pessoas podem até zoar Olavo de Carvalho, mas não é essa a questão, né? Ninguém está consultando efetivamente um profissional de astrologia para tomar qualquer decisão política. Isso, inclusive, seria visto como um absurdo. E tudo bem, isso foi talvez um exemplo mais exagerado, mas é fácil compreender como a vida espiritual é muito pouco valorizada. E aí fica a pergunta, onde resta espaço para o subjetivo? É uma coisa muito difícil de se responder. Hoje em dia existem, eu já falei, né, da filosofia, da psicologia, muitas tentativas de responder isso. O Franz Kafka, por exemplo, é um autor que escreve muito a respeito desse sentimento que a gente vê da gaiola de ferro, da perda da subjetividade. Nesse livro famoso dele, Metamorfose, ele conta a história de um homem que se torna uma barata, e as pessoas não veem muita diferença. Qual a diferença entre uma pessoa e uma barata? Ela está ali só para cumprir um serviço, ela não cumpriu hoje, se ela virar uma barata, ela só está atrasando as coisas, sabe? A música do Chico Buarque, Construção, que o sujeito ele está trabalhando na obra, ele cai e ele atrapalha o trânsito. É isso que acontece. Esse livro aqui, A Morte do Pai, é um livro muito bom. Ele traz muito esse espírito do desencantamento do mundo. É um livro de literatura, é bastante bonito. Foi um best-seller em alguns lugares. E aqui mais uma imagem de Atena, vocês devem lembrar da primeira aula. É um bom momento, inclusive, agora que a gente fechou Weber, voltar à primeira aula e pensar no que eu falei sobre a profecia de Atena. Pensar sobre aquele surgimento do mundo na teogonia grega e como a profecia dizia, né, que Zeus talvez fosse perder espaço para Atena, eventualmente. Atena era a deusa da capacidade humana, da estratégia militar, da engenhosidade, e ela tomar o lugar daquele deus que é o deus dos céus. E, de fato, esse é um movimento do mundo contemporâneo para Weber e para tantos autores. Essa visão a respeito do mundo contemporâneo, ela está presente em autores conservadores, liberais e de esquerda, progressistas, é um dado bastante consolidado. Nós vamos seguir ao final da aula. Ainda tem mais uns 3, 4. Ciência. Aqui o nosso velho quadro, né, sobre o olhar e de como se constrói o conhecimento, desde o nível poético, de criação, até o nível mais abstrato, lógico, conhecimento como mapa. Vocês devem ter reparado que, diante desse reconhecimento de que as ciências sociais são diferentes das ciências naturais, que existe um desencantamento do mundo, embora o mundo ainda tenha um aspecto de além que a gente não sabe de onde vem, é muito importante a gente distinguir o tratamento das ciências naturais e das ciências históricas. Aquelas que têm a ver com o mundo objetivo e aquelas que têm a ver com o mundo humano, em alguma medida. E enquanto a ciência natural seria objetiva, sem juízo de valor, porque embora a construção das ciências possa ter um juízo de valor, né? Aristóteles falava de física de um jeito, Newton fala de outro. Então existe algum juízo de representação aí. Mas você não busca um sentido nisso, você busca só um mecanismo, uma regularidade. Você busca saber como uma coisa funciona, acabou. É claro que isso pode ser muito difícil, mas a questão é que você não vai polemizar em cima da gravidade. Você vai só verificar como ela funciona. E uma ciência histórica é aquela que ela identifica os limites da objetividade. Ela considera a subjetividade do observador, do ator, daquela pessoa que age em cima, a dinâmica entre o verdadeiro e o verossímil, porque tem coisas que você não consegue provar. Então você vai olhar para o passado, você tem documentos
limitados, que não conseguem reconstruir totalmente aquilo. Você não vai poder garantir que uma coisa é verdadeira, você vai criar uma hipótese, você vai falar, isso é verossímil, isso parece verdadeiro, mas não te garante tanta coisa. Você vai ter um conhecimento que não vai poder chegar ao nível lógico no sentido mais pleno, mas ele vai avançar do poético, né, dos documentos, dos relatos, das testemunhas, para bons desenvolvimentos retóricos, até dialéticos, mas você não vai conseguir uma lei a respeito da história, embora muita gente queira fazer isso. Na aula de filosofia, até observem quando vocês tratarem de Hegel, por exemplo, que tenta encontrar uma espécie de lei da história. Marx também tenta encontrar uma espécie de lei da história, nesse sentido. Os valores, que é uma questão que Weber trata o tempo todo, de como eles influenciam, né, a forma como a gente faz ciência, influenciam a forma como a gente aprende, a forma como a cultura se desenvolve. E é muito importante, nesse livro aqui, Northrop Frye, é um livro muito bom, é um livro curtinho, acho que eu tenho ele aqui. Enfim, eu vou mostrar a curteza dele aqui. É um livro curtinho sobre educação, olha, bem curtinho, que são algumas conferências desse cara, que é um crítico literário importante, e é muito legal se vocês tiverem curiosidade sobre o tema. Ele vai falar com a importância da gente ter uma imaginação fértil, uma imaginação com muitos exemplos humanos, para poder entender as coisas. Ele basicamente fala da importância do olhar poético para você desenvolver uma boa dialética, uma boa retórica. Eventualmente eu vou tratar desse tema com um pouco mais de cuidado, mas vocês imaginem, por exemplo, a questão do racismo. Você pode ter diversos argumentos, você pode ter dados mostrando as diferenças, a violência policial, você pode mostrar o que acontece com a questão de renda, por conta da herança da escravidão, do preconceito. Você pode mostrar todos esses dados, mas esses dados não fazem com que uma pessoa tenha vivido racismo, não fazem com que ela tenha esse olhar que é poético, no sentido de ele traz uma coisa viva, né? Ele criou uma realidade diante daquela pessoa. De fato, difícil, nada vai poder fazer com que uma pessoa branca, por exemplo, tenha experiência do racismo, mas ela pode acessar uma obra de arte que traga esse aspecto. Por isso, a ocupação de espaços, a arte trazendo essa ideia de protagonismo, é tão importante para você conseguir desenvolver uma retórica convincente. Porque se você não tiver a imaginação educada, como diz o Northrop Frye, nome difícil, né? Se você não tiver a imaginação educada, o cara pode chegar com vários argumentos que você não vai ter onde encaixar eles. Os argumentos, eles criam um encadeamento lógico, né? Com elementos que você tem que ter criado antes. Se você não tiver o elemento, se você não tiver o número 1 e o 2, não adianta você ter o símbolo de mais. Você não vai realizar a operação. E em questões sociais, não é tão fácil você criar esses termos iniciais. Então, você pode ter, por exemplo, tanto a imaginação deseducada, quanto ter uma opinião muito forte a respeito de uma coisa que impede você de compreender pontos de vista diferentes. Então, a opinião como impedimento da inteligência. Isso é um aspecto essencial para pensar os valores. O desejo mimético. Existe um autor muito legal que fala sobre isso. Talvez eu até aprofunde em alguma outra aula. E reparem como isso acontece. Principalmente não. Acontece com todo mundo mesmo. A ideia de que você às vezes deseja uma coisa não porque você acha aquilo legal, mas só porque todo mundo curte. Porque todo mundo está indo comprar alguma coisa e você quer saber o que é. Aquela ideia, né, de que uma pessoa pegou uma fila sem saber o que tinha no final da fila, só porque é uma fila. Então é o desejo de repetição do outro. Porque alguém gosta, eu gosto também. Isso é uma forma de criar seus valores. O viés de disponibilidade, que tem a ver com essa mesma coisa da imaginação educada. Em geral, a gente argumenta só com aquilo que a gente consegue imaginar. Então, se eu não estou olhando para uma outra realidade, eu tenho um viés, né, de só ver as coisas do meu ponto de vista. Pensem nesse viés de disponibilidade em pessoas que viveram ditaduras e pessoas que não viveram ditaduras. A gente nunca viveu. Pensem no viés de disponibilidade, talvez os nossos pais eles tenham muito medo de inflação, porque viveram os anos 80. A gente nunca viu inflação galopante no Brasil. A gente nunca viu aquela ideia de que de hoje para amanhã vai subir o preço de todas as coisas em 10%. Então eu preciso correr para o mercado. Então é um viés. A falta de disponibilidade de dados para pensar alguma coisa.
E a importância, né, dessa consciência da ordem da imaginação. Reconhecimento, diante da sociologia, né, de que ela não faz previsões, mas a sociologia oferece informações para a tomada de decisão, seja na política, na orientação espiritual, na organização burocrática ou no avanço científico. Então você não vai adivinhar coisas, mas você vai poder tomar decisões com uma consciência melhor das suas opções, da situação. Para encerrar, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, livro famoso do Weber, no qual ele busca compreender a relação entre a conduta econômica e a religião, e especificamente protestante. Ele observa o seguinte: existe uma correlação, não é uma causalidade, ele só vê que as coisas acontecem juntas. Ele quer saber se uma causa a outra. Mas é certo que elas acontecem juntas. Quais coisas acontecem juntas? O protestantismo, a religião protestante, e o desenvolvimento do capitalismo. Ou mesmo a ideia de empreendedorismo individual. Será que há causalidade? Aí ele vai observar isso, né? Por exemplo, ele encontra dados estatísticos de que não só países protestantes têm muitas empresas, mas dentro desses países você vai olhar os donos de empresas, a maioria deles é protestante. Existe aí uma cultura protestante que combina com o capitalismo. De onde vem isso? Aí ele vai procurar saber o que é esse espírito do capitalismo. Ele é bem representado na ideia de tempo é dinheiro, na necessidade de ser produtivo como se fosse uma coisa moral, né? Tipo, quem não trabalha é vagabundo, essas ideias. E isso estava muito presente. Ele traz essa ideia de tempo é dinheiro, ele cita diretamente o Benjamin Franklin, que foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos, que é a grande nação protestante, que levou, que também é uma grande nação capitalista, que personifica muito bem esse espírito, principalmente naquelas figuras que fizeram a independência dos Estados Unidos, que foram os pais fundadores, como eles dizem, né? Então, de um lado, o espírito do capitalismo ele é uma coisa presente, ele é um certo comportamento que ele identificou em alguns protestantes. E aí depois ele vai falar sobre a ascese mundana. O que isso quer dizer? A ascese é essa coisa de você, como um monge faz, ele nega alguns prazeres do mundo, ele segue uma certa disciplina bastante rigorosa, ele vive uma vida ascética nesse sentido. Mas existe uma ascese, que é aquele cara que vai para o deserto, que vai para o monastério, que foge do mundo. E existe a ascese que está dentro do mundo, que é aquela pessoa, por exemplo, industriosa, que trabalha todo dia, que toma aquilo como uma missão, que vive várias interdições e proibições, no sentido de não buscar prazeres e ser disciplinado. Ele vai identificar essa ideia de ascese mundana em Lutero, na ideia de vocação e predestinação dos protestantes, a ideia de que, por exemplo, a forma como você é recompensado materialmente nessa vida, ou o seu sucesso material, ou o fato de você ser muito trabalhador, é um sinal de que você será salvo. Então ele olha para esses elementos e fala assim, cara, realmente tem uma combinação aqui. Ele não consegue provar a causalidade, existem muitas pesquisas críticas depois falando que, na verdade, não é necessário o protestantismo para desenvolver o capitalismo, mas é interessante o estudo e a identificação dessas relações. E um último aspecto, aqui já é mais curiosidade, tá? Só encontrei em inglês, é parte da sociologia da religião do Weber, e como ele identifica que diferentes religiões lidam com o mundo. Então ele vai ver primeiro que existem algumas religiões, ele vai fazer uma classificação, né? A primeira classificação é religiões que afirmam ou negam o mundo. Religiões que falam assim, o mundo tem algo de cruel, o mundo é mau, o mundo é um vale de lágrimas, como está escrito precisamente na Bíblia, ou o mundo é um lugar belo, um lugar de vida. Claro que essas duas coisas acontecem, né? Nenhuma religião é tão preto no branco, mas elas têm ênfases. Por exemplo, religiões que afirmam o mundo buscam se ajustar ao mundo. Essa é a atitude fundamental delas. É o caso do confucionismo, do taoísmo e, por vezes, do islã. Taoísmo, por exemplo, a religião no Japão. E a maior parte das religiões, na verdade, nega o mundo, né? Buscando um mundo espiritual, nega o mundo físico, esse mundo aqui. E negando o mundo físico, como faz Sócrates, é uma figura que nega o mundo físico em nome das ideias. Jesus é uma figura que nega o mundo físico em nome da verdade.
Então você vai ter várias formas de negar o mundo. Por exemplo, você pode negar o mundo se afastando dele, e isso vai aparecer nos monges que se afastam do mundo e tentam viver uma vida só espiritual. Você pode encontrar isso tanto nos monges do deserto, do cristianismo primitivo, quanto nos monges hindus e budistas, que vão viver uma vida contemplativa. Essa é uma forma aqui, né, de você nega o valor do mundo, mas você também se afasta dele, se afasta do mundo. Mas tem algumas que falam que negam também um certo valor do mundo, mas vão enfrentar o mundo. E nessa você tem tanto aquela contemplativa que enfrenta o mundo, como o judaísmo, quanto outra que vai tentar dominar o mundo, e essa é a forma de enfrentamento do mundo, da religião protestante, por exemplo. Ela tenta enfrentar o mundo, essa é a solução que eles encontram. Então aqui as várias atitudes fundamentais, né? Ajustar-se ao mundo, superar o mundo como um monge, escapar do mundo como outro tipo de monge, dominar o mundo como um protestante, e foreordination into the world, eu não sei exatamente o que significa, mas eles incluem aqui o judaísmo e o cristianismo primitivo. O cristianismo oriental também. E se bem compreendo isso, é como que buscar um certo lugar específico no mundo, se adequar ao seu lugar no mundo, enfrentar não como se você precisasse dominá-lo, mas se adequar às limitações que ele te impõe. Então, com isso, vimos tudo de Weber, lembrando aqui por onde passamos nesses temas todos, e teremos uma lista a respeito disso que vai ficar linkada agora no novo vídeo, com áudio corrigido. Obrigado a todos vocês, um abraço.